Olá, povo de Deus, segunda-feira da Semana Santa, 29 de março de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 42, de 1 a 7 e João 12, de 1 a 11. O profeta Isaías, presente nos capítulos 40 a 55, chamado Segundo Isaías, contém 4 poemas cânticos que apresenta um personagem anônimo, de nome Servo, com 2 perspectivas, individual e a coletiva. Individual porque o servo é identificado com o próprio profeta ou com Ciro, rei da Pérsia. Porém, a ótica coletiva identifica o servo com o povo no cativeiro, que se vê ainda como o povo escolhido por Javé, apesar de massacrado, oprimido. Infelizmente, as traduções dos cânticos nem sempre são fiéis ao original. Foi difícil escolher uma melhor para hoje. Convido a todos que leiam os 4 cânticos do servo sofredor. Vai aí a indicação dos 4. O primeiro cântico, 42, de 1 a 7, o segundo, 49, de 1 a 7, o terceiro, 50, de 4 a 9, e o quarto, 52, 13, até o 53, 12. Portanto, hoje temos o primeiro cântico, onde o servo é apresentado. Eis o meu servo, dou-lhe meu apoio, é o meu escolhido, alegria do meu coração, pus nele o meu espírito, ele vai levar o direito às nações. Ele não gritará, não levantará a voz, não clamará nas ruas, não quebrará a cana rachada, não apagará a mecha que ainda fumega. Anunciará com toda fidelidade o direito. Não desanimará nem desfalecerá até estabelecer na terra o direito, as leis que os povos das ilhas esperam dele. Eis o que diz o Senhor Deus, que criou os céus e os estendeu, que consolidou a terra com a sua vegetação, que deu vida aos seus habitantes e o alento aos que andam por ela. Eu, o Senhor, chamei-te por causa da justiça, segurei-te pela mão, formei-te e designei-te como aliança de um povo e luz das nações, para abrires os olhos aos cegos, para tirares do cárcere os prisioneiros e da prisão os que vivem nas trevas. A missão do servo tem como pano de fundo os costumes da Babilônia, onde o arauto do grande rei era encarregado de proclamar pelas ruas da cidade os decretos de condenação à morte. Se ao terminar a volta pela cidade ninguém se erguesse para defender o condenado, o arauto quebrava a cana e apagava a lâmpada que levava, para indicar que a condenação se tornara irrevogável. Mas o servo sofredor, portador do direito e da justiça do único Deus, não quebra a cana nem apaga a lâmpada. Ele tem como missão a salvação do povo, e não sua condenação. De maneira humilde, sem estardalhaços, vai anunciando o direito a todos, até as nações mais longínquas, que também esperam a lei. Quando Jesus, segundo Lucas, inicia sua missão, se identifica com a missão do servo. Porém, ele usa o texto do terceiro Isaías, capítulo 61, que é similar a esse de hoje, dizendo que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu e me enviou para abrir os olhos aos cegos, para tirar do cárcere os prisioneiros e da prisão os que vivem nas trevas. João 12, de 1 a 11. Essa mesma cena lemos ontem na narrativa de Marcos. Mas João conta dando nome a alguns personagens, como, por exemplo, a mulher que unge Jesus em Marcos é anônima. Aqui é Maria. Os que reclamam que o perfume poderia ser vendido e dado dinheiro aos pobres, aqui é Judas.
porém é significativo que tão próximo do desfecho final de sua missão, Jesus tenha escolhido estar em Betânia, Bet Anaim, que significa casa dos pobres. Betânia é onde Jesus se sente verdadeiramente em casa. O carinho que há entre Jesus e os três irmãos que vivem aí, Marta, Maria e Lázaro, faz com que Betânia se transforme num dos lugares mais aprazíveis para Jesus. O nosso texto de hoje: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus a Betânia, onde vivia Lázaro, que ele ressuscitara. Deram ali uma ceia em sua honra. Marta servia e Lázaro era um dos convivas. Tomando Maria uma libra de bálsamo de nardo puro de grande preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa encheu-se do perfume do bálsamo, mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de trair, disse: por que não se vendeu esse bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Dizia isso não porque ele se interessasse pelos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, furtava o que nela lançavam. Jesus disse: deixai-a. Ela guardou esse perfume para o dia da minha sepultura. Pois sempre tereis convosco os pobres, mas a mim nem sempre me tereis. Uma grande multidão de judeus veio a saber que Jesus lá estava. Chegou não somente por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, que ele ressuscitara. Mas os príncipes dos sacerdotes resolveram tirar a vida também a Lázaro, porque muitos judeus, por causa dele, se afastavam e acreditavam em Jesus. Diante de Jesus, João destaca 2 olhares distintos. O de Maria, que faz um gesto de puro amor livre, gratuito, e o de Judas, ganancioso, escravo de seu modo de pensar, que João faz questão de defini-lo como ladrão, preocupado com as finanças do grupo. O cheiro bom que encheu a casa com o perfume que Maria derramou nos pés de Jesus teve efeitos diferentes nos convivas. E Jesus relacionou o gesto de amor de Maria com a unção que se faz no dia do sepultamento. E em resposta para Judas, Jesus já deixou claro que se aproximava o dia de sua partida. E uma recomendação a todos: cuidem bem dos pobres. Jesus atraía muita gente a si, inclusive entre os judeus, sobretudo por causa da ressurreição de Lázaro, que podia servir como disposição para ser discípulo, para seguir Jesus. Com a decisão dos sumos sacerdotes de matar também a Lázaro, ficava evidente que as autoridades religiosas judaicas queriam apagar os sinais de vida que Jesus fizera. As lideranças judaicas se revelavam profundamente fracas, hipócritas e inseguras, típico de quem tem medo de perder o poder. Ainda hoje vivemos sob liderança de gente fraca, igualmente hipócrita e insegura, que segue matando ou acobertando assassinatos de quem se interpõe aos seus negócios, às suas ganâncias e sede de poder. Jesus foi o mártir dos mártires. E os que morrem hoje, porque querem continuar dando testemunho do reino anunciado por Jesus, misturam seus sangues ao de Jesus. O projeto dos detentores do poder provoca morte, fome e descarte das pessoas. O projeto de Jesus visava que todos tivessem vida e a tivessem em abundância. Um beijo no seu coração.